Fala, gente! Tudo bem por aí? Eu espero que sim. E se não está tão bem, eu espero que depois desse vídeo você fique melhor ainda. Bom, estou gravando um vídeo fresquinho, como esse cafezinho que eu acabei de passar. Um brinde à vida, porque ela importa. Um brinde à esperança, para que possamos celebrar a vida, a escolha de viver. Estou aqui gravando mais conteúdo para o Setembro Amarelo e que ele possa reverberar ao longo de todos os meses do ano. Afinal de contas, quem dera se o Setembro Amarelo fosse sempre amarelo, que todos os meses do ano fossem amarelos. Quem dera se nós vivêssemos sem tanto julgamento sobre o comportamento das pessoas quando elas ficam frágeis, vulneráveis, quando elas sinalizam necessidade de apoio, quando elas caem em seu desempenho, quando elas apresentam resultados ruins, e que as pessoas possam oferecer suporte, possam oferecer essa consciência, esse diálogo, sem julgar, sem dizer que é fraqueza, ou que é frescura, ou que está exagerando. Quem dera, teríamos meses do ano mais leves, mais amarelos. Esse é o meu desejo, por isso eu tenho a esperança que a partir desse vídeo a gente possa impactar mais vidas. E se você está chegando agora aqui no canal e não me conhece, quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva, é claro, para que você possa receber. Apertando aqui o sininho, você saberá toda vez que eu subir um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. E além disso, dar o seu joinha, que é tão importante para que o YouTube considere esse conteúdo relevante e aumente a entrega, levando para mais pessoas. Assim, eu consigo crescer aqui no canal, trazendo mais pessoas, e você me apoia aqui em impactar mais vidas. Vamos juntos fazer essa diferença? E é claro que eu quero o seu depoimento. Deixa aqui embaixo o comentário seu sobre o vídeo, o que você achou, quais são suas dúvidas, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que você queira esclarecimento, às vezes um caso da tua própria vida ou de alguém da sua família. Deixa aqui, comente sua experiência, comente o seu depoimento, quem sabe esse vídeo surtiu efeito para você, não é mesmo? Eu vou ficar feliz de poder fazer uma troca aqui, comentar lá, porque eu pessoalmente sou quem faço esses comentários, escrevo ali e respondo todas as perguntas que vocês deixam aqui, tá bom? Primeiro eu quero que você saiba de uma coisa, esse vídeo aqui eu quis gravar exclusivamente para a adolescência, o suicídio na adolescência. Porque, primeiro ponto, que particularmente é uma fase que eu dou uma enorme atenção, tenho um enorme carinho, tanto pela minha vivência na adolescência, pelas questões que eu superei, e segundo, pelo que significa. A adolescência, ela é uma fase extremamente importante. Embora os pais acreditem que nessa fase os filhos já estão grandes, já podem ir sozinhos aos lugares, já podemos soltar, enfim, e às vezes deixam de lado, não dão tanta atenção aos sinais que eles demonstram, manifestam dentro de casa, as mudanças comportamentais, deixam de lado um pouco o diálogo, porque eles estão agora querendo debater um pouco com os pais, querendo demonstrar o que pensam, dar a sua opinião, e às vezes os pais não dão espaço para esse diálogo, nem sequer fomentam o diálogo. E esse adolescente vai ficando de escanteio, de escanteio.
e muitas vezes ele não está no radar de atenção dos pais. Eu atendo muitos pais, inclusive, que me questionam, eu não vi esse comportamento. Estava debaixo do meu nariz, eu não percebi. Eu chegava em casa do trabalho, eu não percebi o que estava se passando. Às vezes a própria dinâmica familiar, às vezes a mãe pode ocultar alguma coisa, alguma percepção, para não incomodar o pai, não conta algo dos filhos. Ou o filho consegue camuflar muito bem, se esconde, oculta seus sofrimentos. Então, como é importante, pai e mãe que me assiste agora, que você esteja atento até o final desse vídeo, porque eu quero esclarecer aqui para vocês muitas coisas e orientá-los na condução desse filho, dessa filha adolescente. E você que é adolescente, que me assiste aqui, eu que lido com vários jovens adolescentes, já dei mentorias para vários, tanto na questão de desempenho acadêmico, autoestima, autoconfiança, questão vocacional, escolha profissional. E hoje até alguns já com 30 anos nas costas me procuram para fazer uma nova mentoria de life, business, profissional, liderança, mas que já passaram por mim quando foram jovens. E é uma satisfação tão grande eu ver aí a realização e o crescimento de todos, principalmente no que diz respeito à maturidade das emoções. Por isso, jovem, se você é adolescente, está aqui me assistindo, compartilha com teus amigos, porque esse assunto é muito importante. Falar da alma, falar dos abscessos, desses lugares na alma que estão abertos, que estão ali eliminando uma dor, um sofrimento e não poder acolher, não poder dialogar, trazer para fora, entender o que está se passando. Eu quero deixar claro que é uma fase que merece atenção, merece o apoio, porque é uma fase exponencialmente que está sendo lançada para a vida adulta. É onde esse jovem ou ele amadurece ou ele vai ficar numa síndrome de Peter Pan, de não crescer e de estar aí com muita dificuldade depois, aos 21 anos, 25 anos, 27, 30, vai ser muito mais difícil, mais desafiador se superar. Por isso que a fase da adolescência é uma fase preparatória para podermos lançar os filhos. Como é importante darmos a devida atenção. Por isso eu gravei esse vídeo exclusivo, tá? Então vamos lá, vamos entender o que acontece. Eu recebo e já tive aqui experiências de ter jovens, meninas inclusive, tanto com bulimia, anorexia, fobia social, com prejuízos no seu desempenho acadêmico, com desequilíbrio emocional, com conflitos de identidade, com cutting, se cortando pernas, braços, e os pais sem saber o que fazer. Então, quando eu dou esse suporte aos pais com relação aos jovens que estão aí entrando já no ensino médio, tomando decisão do que fazer, é um boom de coisas. Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam o que acontece nessa fase da adolescência. O suicídio na adolescência, eu vejo que é uma preocupação crescente. Primeiro, porque tem acontecido muitos suicídios, inclusive coletivos. E o que pode ser desencadeador, o que desencadeia, qual é o gatilho, pode ser uma combinação de fatores. Eu quero que você fique atento. Por exemplo, as pressões acadêmicas. Quando começa-se aquela agenda lotada, uma pressão por um desempenho acadêmico fantástico, nota 10, over, Olimpíadas, academia e vários outros compromissos. Como é importante os pais dosarem, moderarem isso. Porque essa pressão de um bom desempenho acaba
por colocar o jovem numa situação de muita competição. É importante competir sim, porém pode elevar um grau de estresse, e é no estresse aonde existe uma inibição de todos os neuroprotetores, aonde o cortisol aumenta e tudo aquilo que é benéfico, que é especialmente a serotonina, começa a se perder dentro de todo o sistema neurológico, e aonde o jovem começa realmente a adoecer, emocionalmente falando. Ele não sente mais um bem-estar com a vida, tudo é obrigação, tudo é pressão, tudo é na raiva, tudo é muito pesado. E a vida perde a beleza, perde o prazer. E quando ele vai buscar prazer, é possível que ele opte por outras coisas. Muitas vezes, pelos amigos, na sociedade, é oferecido o prazer ou por entorpecentes ou por bebida, e assim o jovem pode ir se perdendo, entendendo que a vida é pesada, que a vida é ruim, que as cobranças dentro de casa, que a responsabilidade. Então, quanto é importante pai e mãe dosarem. Moderação é vida. Tudo em moderação. O equilíbrio, o planeta, ele só existe e sobrevive por conta da moderação. Porque se nós excedemos em qualquer nível, seja em água, em fogo, seja em qualquer dosagem que seja que a gente eleve, esquece. Entramos num caos, e é assim também nas tarefas cotidianas dos seus filhos. Por isso, moderem, isso é muito importante você considerar. E a questão do encaixe social, essa questão esmagadora de ter o corpo perfeito, ter a nota perfeita, ter que se encaixar num modelo, num padrão de beleza. Isso é muito forte, então isso pode ser sim um fator que desencadeia um gatilho, porque a pessoa nunca vai se sentir boa o suficiente. Então a crítica, o julgamento, pais que são muito exigentes, cuidado, porque isso traz aí um peso e um sentido de insuficiência, de que eu não sou bom o suficiente. Quantas vezes eu ouvi aqui de clientes meus, jovens, desabafarem: eu nunca sou bom o suficiente. Por mais que eu faça, não está bom. E é claro que eles estão num processo, no início. Não vai ser a louça lavada que vai estar brilhante, não vai ser aquela cama que vai ser super bem feita. Eles estão no início de tomar conta de si e de também olhar para fora. É a puberdade, é uma série de outras questões externas que chamam a atenção do adolescente, as novidades, os convites, é o primeiro amor, é onde floresce a questão sexual, onde começa-se essa conquista. É natural. A própria puberdade em si, as espinhas, o corpo fica um pouco estranho, a voz muda, passa por um período que fica até engraçada, principalmente nos meninos. As meninas em si, o seu corpo mudando, toda essa pressão social de roupa, de moda, tanta coisa que envolve o adolescente. Eu costumo dizer que a fase de maior pressão é a adolescência, sim ou não? Então, aonde eles podem cair num processo de bullying também. Nós temos hoje o cyberbullying, que é nas redes sociais, a exposição ao bullying, tanto no online, que tem sido muito forte. Isso pode levar a um sentimento de desespero, de isolamento. Esse jovem pode optar por: eu não vou mais aparecer, eu não vou postar. Tem jovem, inclusive, que tem sua rede social, porém não se expõe, não posta nada, tem um feed ali com uma ou duas fotos, se tem alguma coisa, está atento a tudo que se passa, mas ele tem dificuldade exatamente por conta desse bullying que ele pode sofrer ali no online. Ele tem dificuldade de se posicionar, de expor sua vida, uma certa vergonha, um constrangimento, seja pela questão física, seja pelo seu namoro, pela sua família. Ele tem
um complexo de inferioridade, ele está com questões mal resolvidas, ou porque até sofreu mesmo algum cyberbullying, trocas de fotos, então ele tem esse isolamento. Gente, quanto isso é importante, a gente estar atento a essas questões. Outro fator que pode ser desencadeador são os problemas familiares. Dentro da sua família, pai, mãe, como está o seu relacionamento conjugal? Se são pais separados, como vocês têm tratado? Porque pais, quando se separam, não se separam dos filhos. É muito importante manter o diálogo, estar presente, acompanhar, seja no colégio, seja na vida pessoal, sinalizar, eu estou aqui, estou presente. Conversas durante a semana, encontros, passeios. Não é só comprar um presente para poder saldar essa dívida. Não é isso. Então, pais que se separam dos seus parceiros, mas não dos filhos. Lembre-se disso. Então, como está o convívio aí dentro de casa? Existem pais que têm conflitos familiares no sentido de brigas, de dificuldade de dialogar, um estresse, a flor da pele, qualquer coisa pequena já é motivo para exaltar a voz, para buscar uma briga, chamar, provocar o filho, a irritação, a um descontrole emocional. Muito cuidado, porque esses problemas familiares podem surgir e isso é muito evidente quando se percebe esse isolamento, esse desespero dos filhos, quando eles buscam até por outros escapes. Eles podem buscar escapes de um abuso, de outras substâncias químicas, seja o álcool, drogas. Ele pode buscar pelos games, ter uma fuga, um subterfúgio, ficar ali por horas e horas e horas. E às vezes para os pais isso é muito conveniente, parece que o filho está ali sob controle, tem seus amigos dentro do mundo cibernético, mas não é assim. Porque se o filho não tem, a filha não tem esse contato afetivo, amoroso, se perde o propósito da vida, se perde o sentido das coisas. Porque não é sobre coisas, não é sobre ter, não é sobre dar presentes, é sobre relacionamento. E tudo numa moderação, porque tem pais que também extrapolam esse nível, começam a controlar demais, a sufocar seus filhos, e isso também pode gerar, sim, um certo desespero. Lembrando que é muito importante perceber se os filhos têm algum transtorno, seja depressão, seja uma desordem de humor, seja, às vezes, um traço de uma desordem de personalidade, um traço borderline, um traço de uma psicopatia, de maltrato, de fobia social. É muito importante a gente notar essas evidências. Eu sei que pais às vezes querem olhar para os seus filhos como eles não têm problema, porque faz parte da questão negar problema. É muito comum os pais não... Eles podem admitir isso nos outros filhos, mas nos seus eles têm uma enorme dificuldade. Por quê? Porque admitir o problema é tratar o problema, é enfrentar o problema. E muitas vezes os pais estão com tantas outras obrigações, compromissos, que deixam de lado a peça mais importante, que são seus filhos. Então, por favor, tragam para a conversa, dialoguem, tragam essa presença de paz. Então, os sinais de alerta que eu quero trazer para vocês, as mudanças drásticas de humor, tanto no comportamento, na conduta, você percebe que ele está agindo de forma diferente, ele ou ela. A personalidade muda, você percebe que as preferências, as coisas estão mudando, o que está acontecendo? Então, esteja atento a esse sinal. Isolamento social, não querer estar mais no convívio, na troca de afeto, o amor está se esvaindo, ou seja, aquele sentimento, aquela atmosfera positiva de valorização, de olhar nos olhos principalmente, de tocar, mesmo que seu filho não goste tanto de tocar, mas que existe um afastamento emocional, um desinteresse para conversar sobre as questões da vida, sobre si mesmo, compartilhar uma situação que aconteceu no colégio, com um amigo, com a namorada.
o que houve. Então, quando o filho não traz, quando a filha não traz mais essas questões, fica apenas naquelas frases, tá tudo certo, tudo bem, foi bom, normal, é hora da gente se atentar, ligue o seu sinal de alerta e procure aí estratégias importantes para poder lidar com seus filhos. Eu vou dar algumas dicas sobre isso. Também expressões de desesperança quando estão desligados, falta de propósito, de compromisso, o desempenho acadêmico começa a baixar, existe um declínio na atenção, no foco, está desatento, tanto ao diálogo quanto às questões cognitivas, você percebe ali que está tendo uma depressão cognitiva, isso é importante, se esqueceu de muitas coisas importantes, é um sinal de alerta. Aumento de uso de substâncias, entorpecentes, drogas. Nós sabemos que na adolescência, quando a gente consolida a identidade, que é essa fase, a identidade sexual, a decisão vocacional, relações importantes que a gente forma, tanto familiarmente, namoro, primeiro amor, os amigos, é uma etapa que passa por dificuldades, por muitos impulsos, paixões, mudanças hormonais, físicas, um turbilhão de emoções, não é mesmo? Então, quando essa etapa ela está bem resolvida, nós respondemos as perguntas, nós conseguimos elaborar melhor o diálogo. Podemos dizer que a adolescência já passou e que nós colocamos um ponto final e já afirmamos que somos adultos. Do contrário, é possível os adolescentes buscarem por muitas outras coisas, subterfúgios, e os entorpecentes, as substâncias químicas são uma delas. É um subterfúgio. Por quê? Porque ele busca uma forma de suprir aquela solidão. O vício em si, ele começa a suprir, a dar uma recompensa por tudo aquilo que está sendo pesado, que está sendo chato, que está sendo boring, mas é importante também os pais trazerem essa questão de limites para os filhos, não é só o liberalismo, tá? Então, é importante ter a presença dos pais. As características do adolescente, elas sempre serão as mesmas, mas a forma como a gente passa por esse processo hoje mudou. Por exemplo, atualmente, com relação à tecnologia, ela ampliou a influência de quem está educando os nossos filhos. Eu costumo dizer que é uma concorrência desleal, porque muitas vezes os seus filhos, os nossos filhos, eu também sou mãe, estão sendo educados por outras pessoas, influencers, youtubers, e pessoas que muitas vezes não estão alinhados com os valores da família. Então, muitas informações estão modelando esse mindset do adolescente, além de várias questões que vão trazendo a insegurança e fomentando um desequilíbrio do ponto de vista negativo para o adolescente. Essa dupla personalidade, colocar máscaras, ter que agradar os amigos, ter que agradar a família, quem sou eu, o que faz sentido, essa consolidação de valores, as questões de humor, esses distúrbios que é importante os pais detectarem, buscarem uma avaliação médica com o psiquiatra, de novo, buscarem uma avaliação médica com o psiquiatra ou psicólogo, para que possam perceber, tem um distúrbio, tem uma ansiedade, sofreu alguma coisa, no psicólogo poder extravasar, poder trazer, abrir o coração, perceber a questão da solidão, se está tendo vício de abuso de alguma substância química. Então, tudo isso é importante. E com relação à tecnologia, eu quero dar aqui uma orientação muito, muito importante para vocês. A tecnologia, com certeza, ela veio para nos servir de suporte, apoio em muitas coisas. Isso é inquestionável. Mas ela não foi feita para nos escravizar. Por isso, uma das primeiras formas de prevenirmos o suicídio na adolescência é controlar o uso da internet e monitorar aonde esses filhos estão acessando e quais as pessoas que estão em suas redes sociais. Muito importante vocês pais fazerem isso. Mesmo que esse filho já esteja aí com 17 anos, 16 anos, no ensino médio, é importante você ficar atento e chamá-lo para conversas. Existem pais que muitas vezes eles são pais um pouco mais autoritários, sem paciência, já vão tirando, já vão castigando, já vão ameaçando, e não é assim. Quando você perceber que seu filho está fazendo coisas que
eles se posicionam, que eles batem de frente, que eles estão questionando, que eles não estão achando legal. É muito importante você, pai, mãe, demonstrar interesse por o que está te chateando. Vamos dialogar, vamos conversar. Qual é a sua queixa? O que te leva, o que está te impedindo a isso? Você quer ajuda, você quer um apoio, quer ir a um psicólogo? Porque pais que são autoritários, como eu costumo dizer, tem 3 tipos de pais que são uma paternidade, tanto mãe quanto pai, que é importante a gente não cair nessa tipologia de pais, que é aquele autoritário que ameaça, que já vem com crítica, que já vem dizendo, acabou a mesada, não vai sair mais, vou cancelar a academia, vou te mudar de colégio, vou passar você para o estadual. Isso reprova os filhos, reprova os sentimentos negativos. Então, lidar assim com os seus filhos é como fracassar, porque o pai autoritário, ele vai ameaçar, vai colocar o filho num momento de insegurança psicológica. E isso pode até trazer um efeito imediato de obediência, mas é temporário. Por quê? Porque ele vai fazer isso por medo, por coação, e não porque realmente ele está em concordância com você. Então é importante gerar esse diálogo, ameaçar, castigar, dizer que ele é culpado, que se ele fizer, ele vai ser aceito, se ele não fizer, ele não vai ser aceito, ele vai perder algo. Essas ameaças, elas trazem também rebeldia e mais arriscam a questão do suicídio. Outro tipo de pai, que é também um pai que eu abomino, que é o pai permissivo. O pai permissivo parece ser legal, parece ser amigo, parece ser aquele pai que, nossa, tudo pode, passa a mão, passa pano, finge que não viu, é omisso, foge dos conflitos, de perceber que tem algum problema ali. Gente, isso é terrível. Porque um pai permissivo terá um adulto problemático lá na frente. Um filho adulto, porém que ainda não passou da adolescência, problemático. Vai ter que estar resolvendo muitas questões lá na frente. Por quê? Porque esse filho adolescente não vai se sentir seguro. Então, não é nem aquele pai castigador, autoritário, e nem esse pai permissivo que acolhe, que entende, que é muito empático, muito amigo, parece aquele pai, né, que todo mundo quer ter, porém não impõe limites, não orienta, não diz com firmeza o que deve ser dito, concorda com tudo com o filho, tem dificuldade de discordar, de dizer, olha, isso está errado, isso aqui não pode ser, até essa hora não. De colocar limites, porque os limites são extremamente saudáveis para os filhos. Limite é saúde, é segurança psicológica, importante. Eu vou dedicar uma aula só para falar de limites, para vocês entenderem o quanto é profundo a questão do limite, tá? Então, quando o pai é liberal, tudo, né, apoia, não faz o filho, a filha entender aí qual foi a responsabilidade nisso, como orientá-los com relação a, isso aqui tá errado, isso aqui que você fez, você acredita que foi justo? Como que você percebe? E essa questão do respeito, entende? Então, muitas vezes os filhos deixam de ser educados, orientados por esse pai e essa mãe que pode ser permissiva, tá? Além de omitir informações, colocar as coisas para debaixo do tapete. Só que, gente, sujeira tem data de validade, uma hora aparece, porque sujeira atrai mais sujeira. Então, uma hora aquilo vai aparecer, por mais que você queira tapar aí para debaixo do tapete. E outro tipo de pai, falando nessa tipologia, pai e mãe, é a paternidade ausente, que é a negligente, que não se importa com nota, com escola, com uma reunião, com uma data comemorativa, principalmente os pais que estão separados, que não mandam mensagem para os filhos, só esperam aquele final de semana X para falarem, ou aquela data para entregar um presente. Então, aí os filhos aprendem sobre coisas, mas não sobre valores. Eles não entendem que a vida tem valor. Não é um preço, não é uma roupa cara, não é um acessório de marca
que vai substituir o amor e o afeto dos pais. Então, adolescentes, principalmente que estão nessa fase de preparação para a responsabilidade adulta, ela é, vamos falar assim, é o degrau mais importante. Os pais se empenham tanto na adolescência, não é mesmo? Alguns que se dedicam veemente, só que depois na adolescência largam a toalha. Teve uma mãe que certa vez me disse: eu entreguei meus filhos para Deus. Eu disse: oi? Não sabia que isso podia, a gente devolver os filhos para Deus. É possível? Essa para mim é nova, é novidade. Gente, filho é nosso e é importante a gente se responsabilizar sim e cuidar, estar presente, tá? Com firmeza e com muito amor. Os pais, é importante que vocês estejam envolvidos com os sentimentos dos seus filhos. Quando vocês percebam que eles não estão bem, dialoguem, perguntem. Cuidado com menosprezar, dizer que ai, nada a ver, ou ficar contando das superações de vocês, tá? Não é você, pai e mãe, que está no holofote, são seus filhos. Se eles trazem questões, olhem para eles e não para vocês. Não são as suas histórias que estão no holofote. Quando eles trazem coisas, eles querem compartilhar, recebam, tá? Cuidado com essa escuta que muitas vezes nem sequer escuta. Às vezes é só uma oportunidade para falar de si próprio. Não é isso. Os filhos, quando abrem o diálogo, é importante vocês acolherem. Assim como um preparador físico, sabe? Os pais devem assumir e ensinar estratégias para lidar com os altos e os baixos momentos da vida. Os pais são preparadores para lançarem os seus filhos para a vida. Que eles aprendam a lidar com as frustrações e não ignorem manifestações, seja de raiva, de ira, de medo, de tristeza, de vergonha. Não ignorem essas manifestações, acolham, busquem orientar e, se possível, levem para o psicólogo para fazer um trabalho de desenvolvimento, uma mentoria. Aproveitem esses momentos emotivos dos filhos, essas brechas que eles dão, para que vocês possam entrar e ensinar essas lições importantes e o mais principal, fortalecer a relação. Criar laços íntimos com os seus filhos. Isso é muito importante. Vamos consolidar essa identidade dos filhos e estar atento nessa faixa etária, que é a adolescência, que ela é tão importante. Busque apoio, busque esse suporte. E você que é jovem, se você está passando por um momento de vulnerabilidade, eu convido você, cuidado com só abrir para os seus amigos, abra para os seus pais, peça ajuda. Não se sinta com vergonha de contar esses segredos que passam na sua mente, nos seus pensamentos. Escreva num diário, coloque isso para fora, peça para ir a um psicólogo, comece uma medicação. Se você percebe que perdeu o sentido da vida, que está desistindo, é muito importante você pedir por esse socorro. E nós estamos aqui também, eu estou aqui à disposição se você quiser interagir, nos buscar lá no nosso Instagram, mandar mensagem no direct, você pai e mãe também, que percebe isso nos seus filhos e quiser uma pauta só sobre como lidar com filhos rebeldes, ansiosos, com a depressão ou algo específico, coloque aqui que com certeza eu vou considerar para a gente poder trazer conteúdo e orientação, estratégia para vocês. Muito importante a gente buscar ajudar nossos filhos nessa etapa. Eu fui uma pessoa que foi muito ajudada nessa fase, porque eu passei por um momento muito de rebeldia, de ovelha negra, e foi uma fase que durou pouco, graças a Deus, mas foi na fase da adolescência, nesse período dos 15 anos, 14 anos. E isso, graças a Deus, em primeiro lugar, e a ajuda dos meus pais, que eles me levaram para o psicólogo, eu pude ali trabalhar o autoconhecimento, foi onde eu me apaixonei pela psicologia, fiz também um tratamento medicamentoso na época, porque eu tanto planejei quanto eu cometi, e graças a Deus eu sobrevivi ao suicídio, mas foi uma forma de chamar a atenção também dos meus pais, porque eu queria dialogar, eu queria trabalhar questões que estavam internas e sozinha eu não conseguia lidar.
Então foi um passo, mas graças a Deus não aconteceu. E eu sei que é possível a gente tratar isso, é possível a gente recuperar a vida. Depois disso, que eu sobrevivi a isso, eu ganhei mais motivação, mais sentido, mais propósito de vida e estou aqui hoje. Cursei psicologia, me pós-graduei em sistêmica familiar e outras pós-graduações que eu fiz. Hoje eu sou mentora comportamental, auxilio jovens, adultos, meia-idade para continuar no propósito, persistindo, sem desistir da vida. Então, conte comigo se você quiser interagir aqui, deixar seus comentários, eu estou aqui à disposição. Te vejo no próximo com as estratégias para que a gente possa tratar o suicídio, estratégias vencedoras que eu vou trazer para vocês. Até a próxima, tchau, tchau!